Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje falamos de cinema, literatura e música. E começamos com um filme gravado com bonecos feitos de material reciclado. É o curta-metragem Retirantes, que tem pré-estreia neste final de semana. Livremente inspirado na obra Os Retirantes, de Cândido Portinari, o primeiro curta-metragem de Maíra Coelho trata da difícil história de migrantes em uma região árida, com um toque de fantasia. A gente usou realmente essa obra do Portinari, né? Lógico que a gente pesquisou toda a obra dele, mas a gente focou dentro dessa obra, como se tu olhasse o quadro final, imaginasse a história que vem por trás. Aquele quadro parece uma família, né? A gente vê como uma família. Na história, não é uma família, se torna uma família, né? Na realidade, é a mulher numa situação e uma procissão numa outra situação. São dois universos paralelos no mesmo lugar, são duas atmosferas diferentes, mesmo lugar, e que vai haver um encontro. E aí tem pequenas surpresas, algumas coisas mágicas, assim, de ideias levemente mágicas, assim, que é do universo assim, onírico. O projeto deste curta-metragem mescla as artes do cinema e a dos bonequeiros. Aqui no porão do Instituto dos Arquitetos do Brasil foram feitos os trabalhos de produção, de confecção dos bonecos e a gravação do filme. Conseguimos esse espaço, assim, foi cedido de forma muito generosa pelo IAB, para a gente fazer todas as oficinas aqui para começar o projeto, né, que foi financiado pelo Fundo por Arte. Aí nós fizemos durante, acho que dezembro até final de janeiro. Né? Isso foi uma etapa do processo. Aí voltamos no outro ano, de novo aqui dentro, para fazer a finalização dos bonecos, que era a pintura, figurino, os cabelos, os ensaios, reunião de produção também, todas as coisas que já tinham sido feitas anteriormente, que eram as esculturas, né? A descoberta do material, como chegar mais perto da linguagem do Portinari, onde a gente queria chegar, e dali em diante a gente fez a gravação. Consequentemente, a gente fez exatamente nesse espaço aqui. Os bonecos foram produzidos de forma coletiva, né? Partiram de uma oficina que foi realizada na pré-produção. Como foi, que materiais vocês utilizaram, né, para chegar nesse resultado? Bom, começou com uma oficina, mas os oficineiros se tornaram realmente os artistas da obra. O que a gente usou, basicamente, é papel. A gente usa muito tecido, papel e materiais recicláveis, por exemplo. Por baixo de tudo isso, que dá o movimento dos bonecos, né, é corda e conduíte, né, que é de material elétrico e tal, né? E em cima é papelagem, né, papel picado, né? E aí, assim, a gente vai trabalhando ele até ele sofisticar o suficiente para dar a forma que tu buscas. A gente usa muito para escultura massinha de modelar, massinha de criança mesmo, né? Não essa tão macia, um pouquinho mais dura, aquelas mais antigas, assim, que tu faz toda a modelagem, a escultura nela e tu retira o molde em papel, que fica extremamente leve, oco e forte, muito forte, muito, parece, na verdade fica quase uma madeira, né? Por que essa escolha do Portinari e como vocês chegaram a esse resultado? A escolha ela é bem antiga. Na realidade, eu tenho um espetáculo numa caixa, bastante antigo, desde 94, onde o Jackson Zambelli, que é o roteirista também, fez uma pequena história de 1 minuto para essa caixa na época do Fórum Social Mundial. Né? Que a gente falava da fome, na realidade estava muito ligada a essa relação da fome, do abandono. Naquele ano esse era o tema e a gente queria contribuir de alguma maneira, apresentando também gratuitamente na rua dentro do projeto. E nisso a coisa foi andando. Como eu faço direção de arte também, e trabalhava com cinema e com animação e com bonecos, é aquela coisa que uma coisa vai levando a outra, e o Portinari é um mestre, né? Ele continuava sendo a figura que a gente queria retratar, só que ampliando o roteiro, fazendo ele ter uma história mais completa. Tudo de frente para o quadro, né?
e tu enxerga essa história que vem antes até chegar ali, entendeu? Aí cada um tem a sua, né? Essa é a que a gente fez. Bom, e a gente continua falando de cinema, daqui a pouco tem um bate-papo com o Marcos Mello sobre as novidades da Cinemateca Capitólio. Mas antes, vamos ao comentário de cinema da jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura. Hoje, Jaque, para falar de uma estreia brasileira. Nossa, exato, uma estreia brasileira que está fazendo muito sucesso no exterior. Foi o filme que passou lá na Mostra Panorama, no Festival de Berlim. Até o Marcos estava lá presente, estava me contando agora há pouco. Chama-se Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. É o filme que se formou a partir do curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro. Na verdade, ele tinha condições de fazer um longa, mas por questões de grana até ele não pôde fazer o longa, fez o curta e agora a gente está tendo a resposta do que ficou em suspenso em torno do personagem, que é o Guilherme Lobo. É a história de um menino, um adolescente que é cego e que está descobrindo a sua sexualidade. No caso, ele está descobrindo a homossexualidade dele. E uma questão até colocada pelo Daniel Ribeiro, a gente botou esse curta no Curta TVE, aqui na TVE, quando ele passou na Mostra Close e venceu a Mostra Close, como é que a gente aprende, como é que a gente sente o desejo? Afinal, a gente sempre pensa que o desejo vem através dos olhos. No caso de uma pessoa cega, como é que ela sente o desejo? Como é que ela descobre quais são os desejos sexuais dela? É pelo toque, é pelo ouvido? E no filme o Daniel Ribeiro explora isso. Claro, daí ele começa a explorar também questões que não estavam resolvidas no longa, ou pelo menos que não eram explicitadas no longa, como os pais dele, né? Nesse filme a gente vê que o personagem do Guilherme Lobo, ele tem um grande desejo de ser independente. E ele sofre muito com a mãe, com a questão da mãe dele, que não apenas não permite que ele se solte, mas também tem toda aquela questão da proteção materna e no fim ela acaba sufocando o filho. Então tem conflitos muito comuns aos jovens, aos adolescentes de um modo geral, né? Aquela confusão entre, o fulano está ficando contigo, o fulano está ficando com a ciclana, toda essa confusão que permeia o mundo dos jovens também está presente aí. E é interessante notar isso no caso desse menino que tem essa deficiência visual, né? Ele é cego. Também tem a questão do bullying na escola, que no curta-metragem nada disso acontecia, né? A gente não tinha praticamente o ambiente escolar dele, só uma pequena pincelada. E aqui a gente tem já ele sofrendo bullying na escola, ao mesmo tempo ele tendo o carinho de outros colegas, quer dizer, tem todo um ambiente muito mais completo e complexo. E é um filme, assim, adorável em todos os sentidos, porque ele é um filme que trata a diversidade sexual de uma maneira mais livre e solta. Então, acho que também provoca uma identificação muito maior com o público. Vale a pena conferir, então. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro. Pois é, Marcos, você viu o filme lá em Berlim, como é que ele foi recebido? Foi muito bem recebido, as sessões estavam todas com ingressos esgotados, aplausos em cena aberta e o filme acabou recebendo 3 prêmios, né, no Festival de Berlim. Ganhou o Ted Baer, que é o prêmio de melhor filme de temática gay, ganhou o prêmio da crítica, que é um prêmio super importante, super, né, disputado, e ganhou o prêmio de segundo filme mais votado pelo público, o que comprova o que a Jaqueline comentava, né, que é um filme que tem uma grande capacidade de comunicação com o público, né? O público realmente embarca na história, vibra e torce pelos personagens, muito bacana. O Brasil realmente fez bonito lá em Berlim e esperamos que o filme aqui no Brasil tem uma bela trajetória. Tem uma bela trajetória. Já que no sábado tem na trilha da tela, na Rádio FM Cultura, sempre a partir das 7 horas da noite. Qual é o tema deste sábado? Inside Llewyn Davis, que foi um filme dos irmãos Coen menosprezado pelo Oscar, apesar de ter algumas indicações, e que tem uma trilha sonora sensacional, porque o filme é inspirado na vida do Dave Van Ronk, que era um mentor da música folk nos anos 60 nos Estados Unidos. E o filme é baseado na vida dele, então tem muita música folk daquela época, agora interpretada pelos próprios atores do filme, entre eles o Oscar Isaac.
Que legal. Bom, aí agora a gente vai falar de um importante espaço que é dedicado ao cinema e que está em fase de finalização. É a Cinemateca Capitólio, um projeto que vai ocupar o antigo prédio do Cinema Capitólio, ali no centro de Porto Alegre. Marcos Melo, como é que está todo esse projeto? Bom, estamos, né, a pleno vapor, assim, para finalmente abrir as portas do espaço para o público, né? Depois de muito tempo, né, o Cine Teatro Capitólio, ele foi adquirido pela Prefeitura de Porto Alegre em 1994. Né? E aí houve todo um processo de tombamento do espaço. Em 2004, 10 anos depois, né, finalmente se iniciaram as obras de restauro, a partir de um convênio com a Fundacine, a Fundação de Cinema do Rio Grande do Sul, e um primeiro patrocínio da Petrobras, com o objetivo de transformar esse grande cinema de rua, né, um belo prédio que a gente tem aqui na cidade, no centro histórico, transformá-lo não só numa sala de cinema, mas também na Cinemateca do Rio Grande do Sul. Né? O que é uma cinemateca, né, para quem não sabe? É um espaço que guarda a memória da produção cinematográfica. Né? O Capitólio estará focado especificamente na memória do cinema do Rio Grande do Sul. Né? Então, vai ser um espaço que vai guardar desde filmes gaúchos até fotografias, cartazes, roteiros, né? Todo o material que envolve a produção de cinema. Né? Além de devolver ao público uma bela sala de cinema, né? Um cinema de rua, de calçada, como a gente não tem mais, né? Num prédio que realmente é muito bonito. Pois eu ia te perguntar como é que vai ser essa sala de cinema. Eu tenho grande curiosidade de saber, porque eu era uma frequentadora do Capitólio antigamente, né? Sim. Eu me lembro, inclusive, que o cinema era uma sala muito fria. A gente, no inverno, a gente ia lá assistir os ciclos do Fassbinder, passou muito ciclo do Fassbinder lá, e eu me lembro, assim, que chegava a ter uma névoa no fundo do cinema. Como é que está a sala hoje em dia? Bom, a sala, ela... Ou como é que ela estará, né? A sala está muito bonita, está linda a sala. O Capitólio, ele tinha mezanino, né? Então ele tinha plateia alta, tinha frisas laterais, e isso não foi mantido, né, na reforma, porque hoje não tem mais sentido uma sala tão grande, com tantos lugares. Então, foi feita uma adaptação para formato estádio, né? Então a plateia é inclinada, né? Problema de frio não teremos, porque todo o prédio tem um sistema de refrigeração, né, muito sofisticado, em função da Cinemateca, do acervo, que tem toda uma exigência, né, de temperatura, cada filme, umidade, cada bitola tem que ter a sua temperatura controlada e tal. Então o prédio tem um sistema de refrigeração muito sofisticado, né? Tem um gerador de energia próprio, né? Porque não pode ficar à mercê de eventualmente faltar luz, porque essas temperaturas precisam ser mantidas, né? E então isso tudo já está lá, já está instalado, né? E o que está faltando para abrir? Falta alguma coisa de equipamento, né? Que a gente está, nesse momento, no processo de aquisição, né, desses equipamentos. E o que é mais importante, né, são as obras de adaptação ao novo plano de prevenção contra incêndios, né, que a gente, desde o final do ano passado, a gente tem um novo plano de prevenção contra incêndios que regra, né, esses espaços públicos. Né. Então, as obras de adaptação estão sendo realizadas, né, para que aí sim o prédio possa finalmente, né, abrir suas portas ao público. Na última sexta-feira, dia 4, a Prefeitura de Porto Alegre, que é a proprietária, né, do prédio, e a Fundacine, que administra a obra, receberam lá a imprensa, né, para uma visita ao prédio. Né. O prefeito José Fortunati estava lá, o secretário municipal da Cultura, Roque Jacob, né, responderam as perguntas de todo mundo e tal, porque, na verdade, a gente vinha trabalhando desde o ano passado com uma meta que era
reabrir a sala, o espaço ao público, no último dia 27 de março, que é o dia oficial do cinema gaúcho, né? Mas em função dessa nova lei do PPCI e de outros atrasos que ocorrem numa obra dessa complexidade, a gente não conseguiu manter essa data. Mas estamos muito próximos, né, do final, a plateia já está pronta, as poltronas já estão instaladas, está lindo, realmente está muito bonito, né?